Boa tarde, pessoal. Então vamos lá. Eu vou começar a nossa videoaula de hoje, como a gente sempre faz, corrigindo o exercício da aula anterior, tá? Então, no exercício da aula anterior, é, ainda tivemos bastante, comentando um comentário gerante, bastante gente que ainda não entendeu ou ainda está com problema de matemática, uso de calculadora, tá? Mas esses pontos a gente vai ter que aos poucos ir corrigindo, tá? Eu não vou passar para não passar para um assunto novo, não, para ficar muito tempo no mesmo conteúdo. Quando a gente voltar, a gente dá uma retomada nesse daqui e caso a caso a gente vai resolvendo esses problemas de conceito, tá? Que eu tô vendo que o conceito não é nem de física, mas sim de interpretação de texto, uso de calculadora, tá? Ok? Mas então vamos lá. Então, o primeiro exercício que eu tinha passado para vocês era bem simplesinhos. Ele tinha só um problema que quando eu comecei a, a pensar no problema que eu ia fazer, eu tinha pensado em colocar uma atividade que tivesse misturar três coisas dentro, que seria a água, o cobre e o alumínio, tá? E na hora eu não me toquei, depois eu mudei de ideia para facilitar para vocês e eu acabei esquecendo que tinha esse alumínio aqui no meio aqui, esse teve uma boa parte, não sabia o que fazer com isso, tá? Aí, como eu falei, isso aqui era só simplesmente deletar e não usar ele, ok? Tá? Então vamos lá. Então, tinha um calorímetro com capacidade térmica 3 com 220 gramas de água a 10 graus e 300 de cobre a 60 graus. Eu quero, sendo que a água é 1 e o cobre é 20, eu apaguei errado, eu devia ter colocado aqui que o que a gente quer que é a temperatura de equilíbrio térmico, certo? Então, na hora de corrigir, diminuir um, um elemento ali, eu acabei apagando coisa demais, ok? Tá, então vamos lá. Se o nosso tabelinha MCTFTI, como eu já falei, essa semana acho que não teve ninguém que errou, é, capacidade térmica é o M vezes o C, então ele vai aqui no meio, certo? Do nosso calorímetro. Ele tinha 220 gramas de água, certo? A água, o calor específico é 1, e a temperatura da água é 10. Se ele tinha dentro, se o calorímetro continha 220 gramas de água, então a temperatura dele também é a mesma. Então a água e o calorímetro têm a mesma temperatura inicial. Eu coloquei um pedaço de cobre a 60 graus. O cobre tem 300 gramas, está aqui, ok? O calor específico do cobre é 0,092 e a temperatura inicial do cobre é 60 graus. Então, fica assim a nossa tabelinha Q1, Q2 e Q3, ok? Q1, vou levantar um pouquinho mais aqui. Então vamos lá, Q1 era o 3 TF menos TI, certo? Então, fazer o chuveirinho aqui, 3 TF menos 30. Para por aqui porque eu não sei quanto que vale o Q1 nem o TF. Q2 é a mesma coisa. Essa linha inteira aqui, ó, 200 vezes 1, faz o chuveirinho TF menos 10. No final vai dar 220 menos 2.200. E no 3 é essa linha aqui. Mesma coisa, 300 vezes 0,092, TF menos 60, faz o chuveirinho, vai dar 27,6 TF menos 1.656. Ok? Como só há troca de calor entre os três, como a gente já tinha comentado antes, então o que vai acontecer? Q1 mais o Q2 mais o Q3, o Q1 ganha, vai passando para o outro. Ou seja, o calor que tem ali dentro é sempre zero. Então somos 3. Q1 é esse valor aqui, TF menos 30. O Q2, 220 menos 220 TF menos 2.200. E o Q3 está aqui, 27,6 menos 1.656. Passa o que tem, deixa o que tem TF do mesmo lado, não muda o sinal, 3TF, 220 e o 27 ficam positivo, e passa para o outro lado da igualdade os números que não tem TF, que é o menos 30, o menos 2.200 e o menos 1.656. Só que quando eles passam para o lado direito, eles vão passar positivo, ou seja, eu vou ter que somar tudo isso aqui. Somando tudo isso aqui,
a temperatura de equilíbrio térmico deu, quer dizer, 223, depois divide por 250, deu 15,5. Ok? Essa não tinha problema nenhum de. Já a segunda, tá? Eu coloquei ela parecida com aquela que a gente fez no exemplo que eu dei no vídeo da aula anterior, certo? Em que agora eu tenho todos os dados, eu pedi a massa do chumbo, certo? Eu coloquei mais um quezinho aqui que era para a gente dar entender um pouquinho de matemática. A temperatura inicial do chumbo eu coloquei negativo, de propósito, isso para a gente poder dar uma verificada se o pessoal não está fazendo no automático tudo, ok? Então, nesse caso aqui, até mais fácil que aquela anterior lá. E deu bastante problemas, tá? Já vamos explicar. Principalmente nessa segunda linha aqui, ó. Então, os dados foi colocado aqui, certo? Um dos problemas que aparecia aqui também de interpretação, mas aí você tinha que ler o problema com calma, que diz assim, ó, qual a quantidade de chumbo a 10 graus de calor específico, tal, devemos colocar em um calorímetro de capacidade térmica 6 contendo 200 gramas de água, tá? Algumas pessoas entenderam que o que tinha no calorímetro primeiro era o chumbo, mas da maneira, se a gente interpretar certinho, significa que, pode olhar aqui, ó, o que está escrito aqui, que eu vou colocar o chumbo dentro do calorímetro contendo água. Então o que tem lá primeiro é água. Ok? Então o calorímetro ali tinha água e depois eu coloquei o chumbo. É só uma maneira de você interpretar aqui. Então a água e o calorímetro é a mesma temperatura, os 60. Alguns colocaram o calorímetro com menos 10, tá? Mas a gente corrigiu lá. Então não é o que aparece primeiro aqui. A gente tem que interpretar que é o que tem primeiro no calorímetro. Ok? Então a tabelinha ficava aqui, é só fazer uma linha reta, multiplicando multiplicando tudo aqui. E a única coisa que ia ficar com x era do chumbo, tá? Então o Q1 ia ficar o quê? Era o MC delta T, então fica 6 vezes o que está entre parênteses aqui. Resolve o que tem entre parênteses primeiro, vai dar o menos 40, tá? E algumas pessoas, algumas não, várias pessoas, ficou 6 menos 40 deu menos 36 aqui, certo? Só que o menos 40 é o sinal do número. A multiplicação é quando a gente faz o chuveirinho onde a multiplica, então ele continua aqui. Então é 6 vezes menos 40, então dá 240. A mesma coisa aqui, certo? Então, multiplica tudo. Resolve, a regra é resolve o que está entre parênteses e multiplica. Então, menos 8.000. E aqui, que é aquela probleminha que eu coloquei lá do menos 10, é aquele mesmo probleminha que a gente tem antes lá. Então, a regrinha de sinal vale. Então, temperatura inicial, final é 20, menos a inicial. A inicial é menos 10, esse menos com menos ele vira mais. Então, vai ficar 20 mais 10, então vai ficar 30. Também multiplica, vai dar 0,9x. Soma tudo igual a zero, também sem problema nenhum. Deixa o que tem x de um lado, passa o que não tem para o outro. Foi o que eu fiz aqui, ó. Quer dizer, somei, na verdade eu somei primeiro aqui, mas podia ter passado primeiro lá que os dois iam ficar positivo. Então vai dar 8.240, depois divide por 0,9. Aqui teve bastante pessoas que, mais uma vez, interpretação de dados de calculadora. A gente tem que prestar atenção na calculadora. Algumas usa o sistema americano que só tem o ponto. Quando você coloca, aí colocava 8.240, colocava como 8.240, dividido por 0,9, aí dava 9 alguma coisa aqui, certo? O ponto aqui não existe, ele só vai ser usado quando eu quero usar vírgula. E alguns ainda fizeram certinho, 8.220 dividido por 0,9, e na calculadora marcava assim, ó, 9,15.5. Aí colocou 9,15 aqui, estava certo, só que na hora de interpretar o que está na calculadora, colocaram errado. Ok? A gente tem que estar. Isso a gente vai ter que, sei lá o que a gente vai fazer, se fazer um curso de calculadora, ou vocês têm que colocar na calculadora alguma coisa, como fazer bastante exercício para a gente poder tirar esse probleminha de interpretar o dado, ou de colocar na calculadora, ou de pegar o resultado na calculadora. Ok? Mas também, como eu falei, vocês têm que fazer bastante
quem mandou para mim no início da semana já ia corrigindo e devolvendo. Teve gente que mandou 2, 3 vezes, eu corrigi umas 2, 3 vezes sem problema nenhum, sem problema de... não se preocupem com nota, com... Eu vou lá, vou olhar e vou devolver, tá? Então não... Quanto mais cedo vocês fizerem, mais chances vocês vão ter de refazer, ok? Então esse era a gente vai de troca de calor, vamos parar por aqui, certo? Quando voltarmos às aulas presenciais, a gente vai dar mais uma, uma relembrada, vamos dizer assim, talvez a gente faça alguma prova, certo? O que a gente está fazendo aqui no computador é mais são exercícios, ok? Então, para a aula dessa semana, ok? Nós vamos começar a falar um pouquinho de dilatação térmica. A dilatação térmica, a gente já conversou, a gente já viu um pouquinho, apenas explicou mais ou menos o fenômeno que acontece, que é quando a gente estava estudando os termômetros. Tá? Então, o que é a dilatação térmica? Quando a gente tem qualquer tipo de material, ela é feita de moléculas e essas moléculas não estão paradas, elas estão em constante movimento. Quando você aumenta a agitação dessas moléculas, elas acabam ocupando um maior espaço. Esse fenômeno a gente chama de dilatação térmica. Então eu vou mostrar agora uma animaçãozinha, tá? Então aqui, ó, se vocês observarem o nosso quadradinho aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho um bloquinho aqui, certo? E as moléculas elas estão ali. Exatamente nenhuma molécula não está parada e digamos que ela está fria aqui. Preste atenção nas bordas aqui, ó. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aquecer. Então quando a gente fornece calor, o que as moléculas vão fazer? Elas vão começar a se agitar e o que acontece? Não aumentou o número de moléculas, só que aumentou o espaço que ela ocupa. Eu dei aquele exemplo na sala a gente ficar parado, de repente alguém toca uma música mais animada, o pessoal começa a dançar, começa a bater um no outro, então o espaço que agora as moléculas estão ocupando, ela fica maior. Então de novo aqui, ó, então as moléculas, depois que elas se agitam, elas acabam ocupando um maior espaço e aumenta de tamanho. Isso ocorre tanto nos líquidos quanto nos sólidos, ok? Tá? Então, a dilatação térmica é um grande problema, principalmente para os engenheiros. Por quê? Como a nossa a Terra, vamos dizer assim, ela tem uma variação de temperatura e essa variação de temperatura ela varia o tamanho dos objetos. Então, para o pessoal das engenharias, tem sempre que levar em consideração isso. Que temperatura que o que eu estou fazendo ali vai trabalhar. E mais preocupante ainda, mais problemático é para o pessoal da construção civil. Geralmente vai fazer uma ponte, ela vai ficar ao ar livre. Ao ar livre no inverno eu tenho uma temperatura, no verão eu tenho outra temperatura. E o que acontece? Os materiais eles vão aumentar de tamanho conforme vai aumentar essa temperatura. Então, nesses dois desenhos que eu tenho aqui, isso aqui se chama... eles colocam em pontes, que é uma chapinha, para que eu não posso encostar a ponte na outra, mas para quando houver uma variação de temperatura, se vocês olharem que esses dentes aqui, ó, a própria ponte ela vai entrar uma dentro da outra e não vai colapsar. Tá? Tem um nome para isso, mas eu não lembro agora o nome dessa pecinha aqui. Tem vários modelos, aqui tem 2 que a gente faz aqui, certo? Um outro problema que isso a gente tem em casa, se vocês olharem no piso, normalmente eles colocam uma distanciazinha entre eles aqui. Por quê? Apesar de ser interno, ou os externos também acontecem, até acontece mais do que isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que verificar que, como vai haver uma variação de temperatura, se eu colocar um piso coladinho no outro, vai acontecer que nem esse desenho aqui, ó. Então, se eu coloquei o piso no inverno, em que o piso está menor, ele é bem pouquinho. Só que, de pouquinho em pouquinho, eu tenho vários pisos, ele vai chegar uma hora que ele vai acabar soltando. Que é o que aconteceu nessa foto aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Você coloca 2 pisos próximos um do outro ali, e você coloca uma massinha aqui. Tá? Essa massinha chama rejunte. E o que é essa massinha? Ela é uma massinha porosa que, quando a temperatura aumenta, certo? É como se fosse ela é uma massa, uma borracha, alguma coisa assim.
o piso ele ocupa aquele espaço ali, acaba entortando essa borrachinha e não faz o que acontece aqui, ó. Ele não estoura, ok? Só que aqui também o mais, só que é difícil dar o exemplo do trem porque quase ninguém viu um trem. Mas se você observar no trilho do trem também eles não podem colocar encostado um no outro, eles sempre colocam um espaçozinho ali. Opa, fiz errado aqui. Vamos lá. Você coloca um espaçozinho entre eles aqui, ó. Para quê? Quando a temperatura aumenta, essa parte aqui vem aumenta aqui para cá, isso aqui um pouquinho para cá. Até ser calculado também para não ser de mais nem ser de menos. Se eles não fizessem isso, eu acho que isso aqui também falha de engenharia aqui também aqui, ó, essa dilatação ou foi menor do que o calculado, certo? Ou não tinha. Aí o que acontece? Quando aumenta a temperatura, ele vai entortar, vai pegar de um lado, ele vai ter que ir para algum lugar. Então ele entorta o trilho aqui, que é o que tem aqui, certo? Então, isso é um dos problemas dos engenheiros que eles têm que levar em consideração. Então, quem de vocês for fazer engenharia depois vai usar bastante essa parte de dilatação ali, ok? Só que nem só também de problemas a dilatação acontece, certo? Tem muitos aparelhos que a gente usa, no caso do ferro elétrico, a geladeira, tá? Eles usam um sisteminha que a gente chama de bimetálico, que na verdade são duas chapinhas. Aqui a gente tem aqui, ó. Então eu tenho o alumínio e o aço. Eu posso colocar desde que sejam dois metais diferentes ou dois materiais diferentes, certo? Eu consigo o mesmo efeito. Porque o alumínio, quando você aquece, ele dilata bastante. E o aço, ele dilata pouco. Então o que acontece quando eu aquecer os dois na mesma temperatura? O alumínio ele vai aumentar mais de tamanho do que o aço. Se ele vai aumentar mais de tamanho do que o aço, ele entorta. O alumínio ele acaba, o aço segura ele, só que ele não tem como mais mudar porque ele vai estar mudando de tamanho, então ele acaba entortando. Então se eu fizer isso aqui, uma ligação elétrica aqui, e eu aquecer esse negócio, o que vai acontecer? Quando ele entorta, ele acaba desligando. É assim que funciona o controlador de temperatura lá do ferro elétrico. Da geladeira também é a mesma coisa. Tá? E um outro exemplo também bem legal, se vocês lembram, agora não é bem assim, porque agora já é com LED, já é um sistema eletrônico um pouquinho mais sofisticado. Mas aquelas lâmpadazinhas de pisca-pisca que existem ainda, não existia. Tá? Como que ela funciona? Se você ver aqui, ó, ela tem uma lâmina bimetálica aqui, essa partezinha tortinha aqui no cantinho aqui, ó, certo? E quando eu passo energia por aqui, a lâmpada acende. Só que quando a lâmpada acende, ela libera calor. Quando ela libera calor, eles fizeram o contrário do ferro elétrico. Libera calor, ela entorta para ficar, ela tá torta, ela vai ficando direita. Quando ela fica direita, ela desliga a lâmpada. Então ela desliga a lâmpada e ela esfria. Quando ela esfria, ela volta, fecha o contato e liga a lâmpada. Então ela fica ligando e desligando, ligando, desligando. Para o Natal fica uma coisa bem legal, certo? É assim que funciona o pisca-pisca, os antigos, né? Agora já usa um sistema eletrônico um pouquinho melhor, ok? Tá, já. Então, a dilatação térmica, a gente viu lá que a agitação de moléculas, elas ficam sempre agitando em todas as direções. Então, a dilatação ela ocorre sempre volumetricamente, ou seja, o que eu tenho ali ele sempre vai aumentar, tanto no comprimento quanto na largura e quanto na espessura, porque as moléculas eles estão em todo lugar. Só que para facilitar os cálculos, tá? A gente também pode perceber o seguinte, vai imaginar o seguinte, nesse primeiro aqui, ó, ele foi dividido em três partes, que é a dilatação linear, a dilatação superficial e a volumétrica. Imaginamos aqui agora, digamos que eu tenha um fio aqui. Se você observar aqui, esse fio, ele, digamos, vamos imaginar que ele tem um monte de moléculazinhas aqui. Ó. A gente consegue perceber que ele tem bem mais moléculas no comprimento do que na altura ou na espessura, certo? Então, para facilitar a nossa conta, ele vai te dizer o seguinte, que ele não vai aumentar na espessura, não vai aumentar na largura, e vai aumentar só no comprimento. Por quê? O formato dele indica que tem bem mais moléculas no comprimento. Então a gente vai chamar essa dilatação de linear. Já quando a gente tem, por exemplo, um piso ou uma chapa, a gente pode imaginar o seguinte: eu tenho largura, comprimento, só que a espessura geralmente é pequena.
Então, para facilitar a nossa conta, a gente vai usar só largura e comprimento. E esquece a espessura. E só vamos usar largura, espessura e comprimento, ou seja, o volume, quando o objeto for proporcional a essas três dimensões. Certo? Para nossa aula dessa semana, ou porque a gente for que a gente está fazendo agora, tá? Eu vou fazer o seguinte: essa primeira aula a gente vai fazer só sobre dilatação linear. Até tem uma matemática que eu vou ter que fazer uma explicaçãozinha mais detalhada, certo? E na próxima semana a gente faz as duas, a dilatação superficial e a volumétrica, ok? Por quê? A matemática é a mesma dessa, as formas são bem parecidas, então a gente pode fazer os dois. Então nesse primeiro momento a gente vai fazer linear e na próxima semana, para a próxima semana a gente faz as duas, certo? Eu acredito que não vai ser necessário fazer uma recuperação disso porque vocês vão conseguir fazer, ok? Mas tudo está para tudo a gente pode mudar depois de ideia, mas a princípio o que eu estou planejando para vocês é o seguinte: a gente faz essa aula com linear e a próxima semana com linear e volumétrico, ok? E se necessário a gente faz uma terceira semana misturando os três, ok? Tá? Então nessa semana a gente vai fazer só a dilatação linear. Então o que é a dilatação linear? Quando a gente tinha comentado antes, quando eu tenho uma das dimensões que ela se sobressai das outras. Então o comprimento é bem maior que a espessura e a largura. Isso cabe para um fio, uma chapa, um cano, em que o comprimento é bem maior. Então eu tenho um fio de cobre, por exemplo, a espessura dele é 1 milímetro, o diâmetro é 1 milímetro, mas o comprimento eu posso ter 5 metros. Então a diferença é tanta que esse que ele vai aumentar aqui, essas moléculas, elas aumentarem aqui no lateral, vai ser insignificante. Apesar de a dilatação ela ocorre nas três dimensões sempre, mas a gente vai usar nesse caso para o cálculo apenas o comprimento, ok? Então vamos lá. Então na dilatação linear, a formulazinha que eu tenho é a variação do comprimento, certo? Então preste atenção, a variação do comprimento é quanto que ele aumentou. É só esse pedacinho aqui, ó, azulzinho mais clarinho aqui, ó. Ok? Então esse pedacinho que ele aumenta, ele é proporcional ao quê? Ao comprimento que eu tinha antes. Por que isso? Por que o comprimento inicial? Porque esse comprimento ele vai me dizer o quanto de moléculas que eu tenho aqui para agitar. Então quanto maior esse comprimento, maior é o espaço que ele vai ocupar e mais vai empurrando isso aqui para cá e mais ele vai aumentar. Ok? Então esse ΔL é proporcional ao comprimento inicial que eu tenho. Ele é proporcional, como a gente viu antes também no estudo do calor, como eu tenho que variar a temperatura, eu tenho que fornecer energia para a molécula, as moléculas elas são diferentes. Então esse coeficiente de dilatação linear que eu tenho aqui, ele é específico para cada tipo de material. Então ele tem uma tabelinha lá que é o quanto que o objeto necessita de quanto forneço de calor para ele, e ele vai aumentar aquele tamanho lá, certo? Ele varia de 0, alguma coisa, a gente vai ver mais pra frente lá. Para cada tipo de material eu tenho uma quantidade de material diferente. Por isso que existem a gente mostrou lá atrás as, o bimetálico. Por quê? Uma chapinha de material diferente se comporta de maneira diferente quanto varia a temperatura, e mesmo a temperatura sendo igual, certo? E o nosso ΔT, que a gente está trabalhando sempre já desde o começo, variação de temperatura, temperatura final menos a inicial, ok? Essa formulazinha que a gente usa aqui, ó, tá? Ela calcula, como eu falei, só esse pedacinho aqui. Okay? Existe uma outra forma, se vocês forem procurar nos livros, uma que calcula já o comprimento final. Tá? Só que como ela usa uma matemática, mistura multiplicação com soma, tá? Eu prefiro bem mais essa, que primeiro a gente faz. Aqui é só multiplicação, eu só vou resolver o que está entre parênteses aqui e multiplico tudo, certo? Sem chuveirinho, sem nada, tá? E quando eu quiser saber, só olhando o desenho dá para saber aqui, ó. Então tem o comprimento que eu tinha antes. Ele aumentou esse pedacinho aqui que a gente calculou aqui, ó, ΔL. Se eu quero saber o total,
comprimento final, o que eu tenho que fazer? O que eu tinha antes, que é até esse aqui, mais esse. Então é só somar os dois. Então eu vou fazer primeiro uma conta que é uma multiplicação. Tem só uma subtração aqui, mas a gente já está acostumado a fazer isso. E vou somar depois. Tá? Ok? Tranquilo? Então vamos para um exemplo. Então nesse primeiro exemplo aqui, a gente estava trabalhando já com trilho de trem, então vamos dizer o seguinte. Que eu quero saber qual o aumento do comprimento que sofre a extensão dos trilhos de trem de 1000 metros ao passar da temperatura de 0 graus Celsius para 40 graus Celsius. E qual o seu comprimento final? Sabendo se o coeficiente de dilatação do ferro, que já que trabalhando trilho de ferro está ali, né? É 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Esse grau Celsius na menos 1, ele é só para acertar as unidades, ok? Quando a gente voltar, eu faço uma no quadro lá, me perguntem da menos 1, eu explico por que ele dá na menos 1 aqui. Que a gente faz no quadro que é mais fácil, que tá digitando aqui é complicado, ok? Então vamos lá. Como é linear, já que essa aula é sobre linear, então não tem como ter outro tipo de dilatação aqui, então a gente vai usar a fórmula de dilatação linear. Primeiro a gente vai calcular aquele pedacinho pequenininho que ele aumenta lá. Então, variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Certo? Então, o quanto que ele vai aumentar é isso daqui. Então, vamos lá. Eu tenho o comprimento de 1000 metros, a variação de temperatura ele passa de 0 para 40, então afinal é 40 menos 0, e o coeficiente de dilatação é esse daqui. Ok? Então, 1000 metros, coeficiente de dilatação é 12 vezes 10 na menos 6, e a variação de temperatura é 40, final, menos inicial, 40 menos 0. Ok? Tem que prestar atenção aqui no ΔT, que é o TF menos TI, colocar na ordem certa. Por quê? Quando a gente aquece, o número sempre vai dar positivo, ou seja, eu vou aumentar. E se eu colocar, quando eu resfrio, acontece o contrário, ou seja, se a temperatura final for menor que a inicial, vai dar um número negativo aqui, ou seja, o objeto ele também encolhe. Essa fórmula também calcula isso, tanto para aumentar quanto para diminuir. Basta você colocar os valores corretos. Ok? Então, 1000, 12 vezes 10 a menos 6, vezes 40 menos 0. Então, a primeira coisa que tem que fazer, resolver o que está entre parênteses. Ok? E aqui, tá? É aquele mesmo problema que a gente tem lá, multiplicação de potências de 10. A maneira de fazer é exatamente o mesmo que a gente fez lá. Eu vou multiplicar a parte decimal. Deixa eu só pegar aqui um verdinho aqui. Vou pegar o 1000, o 12 e o 40. Certo? Que é o que está aqui. Ó. Vou multiplicar isso e vou manter o 10 na 6. Certo? Ó. Então vamos lá. Ficou, multipliquei 1000 vezes 12 vezes 40, dá 480 mil vezes 10 na menos 6. Ok? Esse é o quanto que ele vai variar. Agora, eu preciso, eu vou fazer um novo slide aqui para a gente poder resolver isso daqui, porque é mais, a gente viu no primeiro ano, mas caso alguém não lembre, certo? Como que eu faço para transformar 480 mil vezes 10 na menos 6 num número que se entenda? Então vamos lá. Então eu só vou repetir aqui, 48 vezes 10 na menos 6, certo? O que significa isso? Se a gente entender, certo? Vamos colocar o 48, deixar o ΔL de fora ali. 480 mil vezes 10 na menos 6 é a mesma coisa que eu tiver 480 mil, vírgula 0. Eu posso colocar a vírgula aqui, ó. Certo? Em potência de 10, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que... coloquei a vírgula aqui, só para a gente poder entender. Então eu tenho a vírgula e o menos 6. O que eu vou ter que fazer aqui? A gente tem que deslocar essa vírgula, a vírgula não existia aqui em cima, certo? Só que quando eu coloco, mesma coisa quando você tira a nota 10,0 ou a nota 10, é a mesma coisa. Então, vírgula aqui não vai ter valor nenhum. Só que é importante para a gente porque eu tenho que deslocar a vírgula para a esquerda, ou seja, está aqui, ela vai vir para cá,
o número de algarismos da potência. Então, quantas casas que eu vou ter? 6. Então, nesse caso aqui, a vírgula está aqui, eu vou colocar, vindo para cá, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vem aqui para frente, ó, na frente do 4. Ok? Ó, tava aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se por acaso o número aqui fosse 7, eu colocaria, acrescentaria 0 aqui e colocaria aqui na frente. Certo? A vírgula tem que ter entre aonde nesse intervalo aqui, ó, tem que ter 6. Certo? Nesse quadradinho aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Que é o que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu coloquei a vírgula aqui por quê? Como aqui não tem vírgula, mas cabe também a vírgula ali. Se tivesse 10 aqui, eu colocaria, acrescentaria zeros, e aqui dentro dessa primeira vírgula, dessa que eu coloquei, tinha que ter a quantidade de algarismos que tem aqui. Ok? Prosseguindo, tá? Então, como não existe isso daqui, eu coloquei a vírgula aqui, então eu coloco um zero aqui na frente, 0,48, certo? E aqui não precisa ter mais zeros. Que é a mesma coisa, se eu tirar 0,5 na nota, ou 0,500 ou 0,5 mil, 0 para cá não tem valor nenhum, certo? Ok? Então, isso é o nosso ΔL, ou seja, o que a gente calculou aqui basicamente foi, voltando lá para aquele mesmo slide que a gente tinha feito antes, então minha variação do comprimento é 0,48. A gente não pode esquecer que a conta não acabou aqui, porque eu perguntei aqui, ó, qual o aumento no comprimento? Beleza, é 0,48. Ok? Só que eu quero saber qual o comprimento final. Então, se a gente lembrar lá no desenho de novo lá, ó, então eu tenho o meu comprimento inicial, que nesse caso é 1000 metros, e o que a gente acabou de calcular aqui, o ΔL, é só esse pedacinho aqui, certo? Se eu quiser calcular o comprimento final, ou seja, o quanto que ele ficou, eu tenho que medir daqui até aqui, que é exatamente o ΔL mais o L0, ou seja, isso que eu tinha mais o que ele aumentou, certo? A continha de mais, bem simples, 1000 mais 0,48, tá? Prestem atenção, alguns vão me aparecer com a resposta 1048, não é? É 1000 mais 0,48 que vai dar 1000,48. E esse é o resultado do comprimento final do trilho. Então, o trilho ele vai aumentar 0,48 metros. Parece pouco, mas é bastante. Aumenta meio metro. Tá? Meio metro num trilho de trem é o suficiente para fazer aqueles problemas lá de entortar o trilho lá. Então, tem que, a cada pedacinho de, se não me engano, acho que a cada pedacinho de 6 metros eles põem uma distanciazinha lá de dilatação, então ele vai aumentando de pouquinho em pouquinho e não, no final ele não aumenta, ok? Tá? Então, essa é para essa semana, certo? Para a próxima a gente vai passar os outros dois. Agora, eu vou pedir para vocês para vou postar lá no Google Sala de Aula 3 exercícios para vocês fazerem, certo? A mesma coisa, façam e façam os exercícios, postem lá na sala de aula lá e fiquem de olho, tá? Que eu sempre vou corrigir e vou devolver para vocês. Ó, tá errado tal, tem erro de multiplicação, tá? E o que eu vou pedir também é o seguinte, sempre que eu corrijo, se tem algum problema, eu vou postar lá de novo para vocês, olha, a questão 2 tem um problema aqui, aqui, aqui. E eu vou reenviar, certo? Você vai lá, vai corrigir. Quando você corrigir e enviar para mim, você posta ali no texto em particular, você escreve a seguinte palavra só para mim, não serve outra coisa. Corrigido. Ou professor, já corrigi, tá? Por quê?
por e-mail não funciona, tá? É, como a sala de aula, eu já tinha explicado anteriormente, mas a sala de aula ela foi criada para vocês, então tudo que vocês postam lá chega para mim. Só que ela chega para mim e chega para todos os outros professores também. Então a minha caixa de e-mail, ela fica lotada. E muitas das aquelas pessoas que tem lá, eu não sei para quem que é. E tem outra coisa também, quando você posta lá, eu não sei de que turma que é. Então o que, que eu faço? Eu simplesmente ignoro o e-mail, eu não vou ler o e-mail. Tá? Então quando vocês quiserem conversar comigo, conversem, mandem uma mensagem ali na atividade, uma mensagem particular, que ela vai chegar só para mim, ela chega com o seu nome, aí eu sei com quem eu estou falando, certo? Qual é o problema, eu não vou precisar procurar. E eu tenho certeza que quando você perguntar ali, é sobre aquela questão e é comigo, tá? Porque muitas vezes, se vocês colocarem, mandarem um e-mail lá, ela pode chegar para qualquer outro professor, pode ler, qualquer outro professor não vai entender e outro professor também pode apagar. Tá? Então, mandem no particular na questão, que aí eu vou corrigir, certo? E quando eu devolver a questão e ela tiver com problema e vocês corrigir, escreva uma palavra lá, corrigido. Que aí eu vou saber que você remandou ela de novo. Eu não tenho que abrir para ver se você corrigiu ou não. Tá? Porque o que acontece? Se você corrigir a questão, eu não vou saber que você mexeu. A não ser que eu abra ela e corrija uma por uma. Tá? Agora, quando você escreve lá que corrigiu a questão, ou não escreve nada, mas corrigir, eu vou abrir, para mim ela vai aparecer como a mesma colocação que eu fiz lá, certo? Então, quando vocês corrigirem para me enviar, só escrevam lá, corrigido, que aí eu já abro e já vejo que foi corrigido, ok? Senão eu vou fazer isso só tipo assim, a cada 2, 3 dias que eu abro todas, uma por uma, para ver se alguém não esqueceu de colocar. Então, se você colocar corrigido, eu abro pelo menos 2 vezes por dia, eu olho. Beleza? Tá? Então, o vídeo, para não ficar muito extenso, eu vou parando por aqui. Ok? Qualquer dúvida, podem me procurar no particular, podem me mandar mensagem, podem no próprio, lá pelo WhatsApp ou por mensagem particular. Beleza? Ok? Então, uma boa tarde para vocês. Estou gravando esse vídeo agora, é domingo à tarde, tá? Já vou postar também as respostas lá também. Vou postar provavelmente amanhã meio-dia, tá? Então já vai estar postado lá. Então assistam, ok? Um pedido também, pedido esse do meu filho, tá? Se inscrevam no canal, que ele fica todo feliz. Ele diz que ele fica contando quantas pessoas tem inscritas no canal, tá? Então façam para ele. Ele vai lá e quando vocês comentam alguma coisa, é ele que vai lá e ele põe um coraçãozinho em cada comentário que tem no vídeo, tá? Ele fica contando, esse vídeo teve 25 likes, esse vídeo teve 70 likes, ele tá todo bobo, tá? Então beleza? Então fiquem com Deus e uma boa tarde. Tchau, tchau.